Olá, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Dedo de Prosa e um pouco de cura, hoje com o tema descasamento. E aí, bora falar sobre isso? Descasamento. O que será que a gente pode refletir e curar? O que a gente pode prosear sobre descasamento no nosso encontro de hoje? O pessoal está chegando, Pedro, Manu, Ângela, professor ou professora, eu não estou conseguindo ver o rosto, Rafa Marques, Lili, Márcia Schneider, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E aí você vai aí se acomodando, procurando uma posição confortável para você, para esse nosso encontro, para esse nosso bate-papo, para nossa reflexão de toda quinta-feira. Caso você esteja assistindo a uma gravação e esteja curioso, curiosa, para saber quando que esse bate-papo ao vivo acontece, olha, ele acontece às quintas-feiras, às 18h30, pelo Instagram, Espaço Integrare RJ, ok? Então vai lá, acessa a gente e vai ter no Instagram, vai ter no YouTube também os registros de quase todos os nossos bate-papos ao vivo, tá bom? Então tem temas bastante interessantes, temas que às vezes a gente aborda repetidamente, porque dá para falar tanta coisa, e o nosso tempo aqui, olha, ó, curtinho para o muito que a gente tem para falar. Ó, Pedro está no carro, voltando para casa. Melhor que ouvir rádio é ouvir esse bate-papo. Maravilha, Pedro. Isso aí, então você que está no carro, que está no trem, está no metrô, está de bike, está a pé, está em casa, está no seu local de trabalho, seja bem-vindo da forma que é possível você estar conosco aqui hoje. É bom ter você aqui. Lembrem que juntos, o que a gente cria? Juntos nós somos mais potentes. Juntos nós criamos potência. Hoje, uma potência relacionada ao tema descasamento. Quais serão as compreensões que a gente pode tecer, que a gente pode cocriar, que a gente pode compartilhar sobre descasamento, ok? Então, o que eu vou pedir a você? Primeiro, se você lembrar de alguém nesse momento que você acredita que possa vir a ser beneficiado ou beneficiada com esse nosso bate-papo, aperta lá no aviãozinho, deixa eu me ajustar aqui, aperte lá no aviãozinho e manda o convite para essa pessoa, para ela se juntar a você e a todos nós aqui. E feito isso, vai respirando, vai trazendo consciência para sua respiração. Inspira profundamente. Faz isso por 3 vezes. Lembra de sonorizar a saída do ar. Traz um som, experimenta vocalizar com a vogal A. E alonga a saída do ar. Isso. E vai aí procurando uma posição confortável para você, onde você estiver. Vai cabendo dentro de si mesmo, dentro de si mesma, neste momento. E a partir dessa qualidade que a gente está construindo juntos, que eu me entrego nos braços de Deus e entrego a você nos braços de Deus, entrego a cada um de nós, individualmente, a todos nós como grupo, nos braços de Deus. Entrego nos braços de Deus a todas as pessoas que ainda vão passar por essa sala durante esse nosso encontro ao vivo. Entrego também nos braços de Deus
todas as pessoas que ainda vão assistir à gravação desse nosso bate-papo, a todos nós individualmente e em grupo, eu entrego nos braços de Deus. E que as nossas inteligências superiores, que as nossas energias de eu superior se conectem e teçam essa rede potente de compreensão e cura, de partilha, e que os conteúdos, as partes de nós que estiverem prontas para serem tocadas nesse nosso encontro, que elas então estejam, a partir de agora, disponíveis. E para que essa disponibilidade seja cada vez mais potente, eu convido você a mentalmente repetindo comigo o seguinte: ó grande Sol Central e Kuan Yin, deusa da misericórdia, descei em meu coração e nos corações de todos os humanos, e enchei-os de amor e de misericórdia, até transbordarem. Que o perdão corra de boca em boca e de coração em coração, e em minha boca e em meu coração. Que eu e todos os homens esqueçamos a discórdia, o ressentimento, a crítica, a vingança e a tristeza. Que a alegria da misericórdia se derrame em minha alma e em todas as demais almas humanas. Ó Kuan Yin, deusa da misericórdia, enche a mim e a todos os seres com teu perdão e tua felicidade. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu te agradeço, Kuan Yin, o apelo que me deste. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago pela luz do grande Sol Central. Alívio, alívio, alívio do grande diretor divino sobre os doentes. Desce, desce, desce. Alívio, alívio, alívio do grande diretor divino sobre os doentes. Desce, desce, desce. Alívio, alívio, alívio do grande diretor divino sobre os doentes. Desce, desce, desce. E aí respira fundo mais uma vez. Inspira, expira. E vai aí abrindo seus olhos, caso você tenha fechado os olhos. Respira, vai mexendo suas mãos um pouquinho, os pés. Espreguiça, mexa. Pescoço para um lado, para o outro, para frente, para trás. Mexa seus ombros também, mexa seu corpo. E seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse Dedo de Prosa e um pouco de cura, hoje com o tema descasamento. E aí, bora prosear sobre descasamento? Bora curar as questões relacionadas a descasamento? Em primeiro lugar, muitas pessoas me perguntaram, mas John, o que é descasamento? O que você quer dizer com descasamento? Eu quero dizer com descasamento o contrário de casamento. Eu quero hoje falar sobre fins de relacionamentos. Quantos fins nós já tivemos? Será que os nossos fins já foram devidamente finalizados? Ou será que a gente está cheio de ponta solta na nossa história? E como é que será que eventuais pontas soltas nos afetam, nos impactam?
Bora falar sobre isso? E aí? Primeiro me diga, muitos descasamentos ao longo da sua história, muitos términos, muitos fins, muitos rompimentos. Conta aqui pra gente como é que é isso na sua vida. Né? Então é muito interessante a gente, a Elaine já está dizendo aqui, bora, isso, assim que é bom, Elaine. Obrigado aqui pelo entusiasmo. A gente falar com entusiasmo é importante, principalmente quando a gente está falando do fim. E vocês já repararam que uma coisa que é bastante comum é a gente ter muito entusiasmo na energia inicial e pouco entusiasmo na energia final. Como seria se eu pudesse celebrar o fim da mesma forma que eu celebro o início? Como seria a minha vida se as minhas finalizações também passassem a ser celebradas? Vocês sabiam que hoje já tem muita gente que faz as celebrações e as cerimônias de descasamento de modo semelhante à celebração do casamento? E isso é tão importante. Isso é tão importante. A gente se esquece do conjunto de energias físicas, emocionais, mentais e espirituais que a gente coloca em movimento no início. E quando chega no fim, a gente acha que nada disso é importante. A gente acha que é só deixar para lá. Mas será que é isso mesmo? A primeira provocação, hoje um tema como esse, ele é um tema cheio de provocações. Então, na verdade, a primeira provocação foi essa, que é um convite a gente abrir um espaço para celebrar o fim, da mesma forma que a gente abre um espaço para celebrar o início. A segunda provocação é a gente compreender que um casamento, um namoro, um noivado, uma sociedade ou uma parceria profissional, a gente precisa ter a clareza de que quando ela começa e enquanto ela se desenvolve, que um dia ela vai acabar. E se ela não acabar por força do divórcio, ela acaba por força da morte. Se ela não acabar por força do esgotamento daquele trabalho, por finalização daquela sociedade, esgota-se pela morte, esgota-se pela falência. Então a gente precisa estar pronto e olhar nos olhos do início, tendo a paz interna de que vai acabar. Mas a gente não se prepara para os términos. Da mesma forma que a gente também, na maior parte das vezes, não se prepara para os começos. Então, é fundamental que eu me prepare e me organize para começar um casamento e que eu me prepare e me organize para terminar um casamento. Que eu me prepare e me organize para começar um namoro e terminar um namoro, que eu me prepare e me organize para começar uma sociedade e para terminar esta sociedade. Mas na maior parte das vezes não é assim que a gente faz. A gente vai no ímpeto. Então vem ali aquela coisa que nos toma e a gente vai. A gente vai para começar ou a gente vai para terminar. Feito uma locomotiva desgovernada, né, descarrilhada. Será que essa é a melhor forma de experimentação das nossas relações? Então, o quanto que você se organizou
para começar, o quanto que você se organizou para terminar. E uma vez concluída uma relação, sistemicamente, é fundamental que eu compreenda que não existe ex. Não existe ex-marido, não existe ex-mulher. Existe sim primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, quarto marido, quinto marido. Primeira mulher, segunda mulher, terceira mulher, quarta mulher, quinta mulher, enésima mulher. Enquanto eu não me pacificar com estas pessoas com as quais eu me relacionei antes do relacionamento atual, ou com as quais eu me relacionei antes de passar por esse período de solidão, de ausência de relacionamentos afetivos, eu não tenho paz e força para seguir adiante de verdade. E bem, eu preciso olhar e encontrar a minha pacificação, desenvolver uma pacificação com o que foi, tal como foi. Mas geralmente, como é que se fala? E fulano? Ah, fulano, já deletei da minha vida. Ah, e Beltrano? Beltrano já virou estatística. E ciclano? Ah, o falecido? A gente trata com tanto descaso, demérito, depreciação e desrespeito as nossas parcerias anteriores, sem que a gente se dê conta de que eu estou depreciando a mim mesmo e a minha própria história. Então eu preciso compreender que quando eu dou lugar ao relacionamento número 3 da minha história de relacionamentos, do mesmo jeito e com a mesma qualidade que eu ofereço aos demais relacionamentos, eu fico forte. Eu fico em paz. E que quando eu viro as costas para alguém com quem eu me relacionei, eu fico empobrecido. Eu fico enfraquecido. Eu fico menor. Eu me torno menos perante a própria vida. Então é fundamental que eu deixe que faça parte quem da minha história faz parte. Na forma como foi, tal como foi. Na forma que é, tal como é. A gente não consegue se dar conta que não é do outro que a gente está falando, que não é o outro que a gente está excluindo, que a gente está excluindo a gente mesmo, que a gente está excluindo a nossa própria história. E aí quantas vezes eu começo a atender uma pessoa, ela começa a falar da sua linha da vida, e a gente vai vendo a linha da vida dela toda falhada, a linha da vida dela toda dentada. Ora, como é que a força pode chegar a alguém aqui, hoje, nesse momento, se a sua linha da vida, que te trouxe até aqui, ela está toda esburacada? Ela está cheia de pedaços que não existiram? É isso mesmo? Então eu quero apagar da minha vida de 1980 a 1987. Porque eu quero apagar aquela relação que eu tive naquele período. Isso de verdade é possível? Ora, não foi o conjunto de tudo isso que eu vivi e não vivi que me trouxe até aqui, que me trouxe até esse momento, e que forjou o homem, a mulher, a pessoa que eu sou hoje? Então eu preciso de verdade olhar para quem foi e autorizar que essa pessoa ocupe o seu lugar na história.
história. Parece que a conexão falhou um pouquinho, mas eu já estou de volta. Tá bem? Então, qual é a qualidade com que eu quero lidar com a minha própria história? Eu quero que a minha história seja um livro completo, ou eu quero que a minha história seja um livro cheio de páginas arrancadas? Quem ganha? Quem perde com isso? O principal beneficiado ou o principal prejudicado disso sou eu mesmo. Então eu preciso me pacificar com o que foi, assim como eu preciso me pacificar com os relacionamentos anteriores dos meus parceiros, das minhas parceiras. Então, se eu sou o quarto marido, não adianta eu bater o pé e fazer beicinho querendo ocupar o lugar de primeiro, porque eu não sou. Este não é o meu lugar. Eu preciso vir aqui, para o quarto lugar. Esse é um bom lugar e um lugar que pode me trazer força. E ter a compreensão de que foi graças à falência do primeiro casamento, e à falência do segundo casamento, e à falência do terceiro casamento, que hoje eu posso ocupar este lugar e ser feliz, e amar e ser amado. Mas não, eu quero ser o único, eu quero ser o exclusivo, eu quero apagar as histórias anteriores dos meus parceiros, das minhas parceiras. Não vai dar boa coisa. Isto, de verdade, não é possível. Então é fundamental que eu me pacifique e ocupe o meu verdadeiro lugar na história. Na minha história e na história do meu parceiro, que junto comigo passa a ser minha história também. Enquanto eu rejeitar isto, eu rejeito a mim mesmo. Eu rejeito a força que está chegando a mim. E aí quem é que se lasca? Quem é que se dá mal? Eu me dou mal. E o último ponto que eu quero abordar hoje sobre descasamento é o seguinte. Ok, você rompeu, você se separou, você se divorciou, você enviuvou, mas você finalizou? Faz um retrospecto agora dos namoros, noivados, casamentos, dos relacionamentos pelos quais você já passou. Quando houve rompimento, quando houve separação, quando houve divórcio, houve apenas afastamento ou houve uma finalização daquela história? Então, o que eu mais via quando eu advogava com direito de família e o que eu mais vejo hoje como terapeuta são pessoas cheias de pontas soltas nas suas histórias afetivas. São pessoas que romperam, são pessoas que se separaram, são pessoas que viveram um caos no fim daquela relação, mas, na verdade, a relação não finalizou. A relação não terminou. Fica parecendo o programa do Chacrinha, lembram? O programa que não acaba quando termina. É mais ou menos isso. Então, muitos de nós terminam as suas relações afetivas, mas elas não concluem as suas relações afetivas. Então, como é que você pode concluir a sua relação afetiva?
Geralmente, quando a gente começa a namorar, como é que a gente faz? Não tem o flerte? A gente não senta, a gente não conversa. Geralmente não tem um acordo sobre o início do namoro. Geralmente não tem ali muitas vezes um pedido de namoro. Por que que na hora do descasamento a gente não faz isso? Por que que na hora de me descasar eu não olho nos olhos da pessoa de quem eu estou me descasando, assim como eu olhei nos olhos da pessoa com quem eu estava me casando? Gente, a quantidade de pessoas que eu atendo que estão com a sua vida afetiva sem movimento, sem conseguir andar. E quando a gente checa, é porque elas continuam estacionadas lá naquele relacionamento antigo que ela rompeu, mas não finalizou. E aí é como se na atualidade eu vivesse uma relação triangular, muitas vezes. Muitas vezes até se casou de novo. Mas o que ela vive é uma relação triangular. Porque tem aquela ponta ainda muito presente e ativa. Quando a gente sugere dar lugar aos parceiros anteriores, porque não existe ex, existe primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, quarto marido, primeira mulher, segunda mulher, terceira mulher, quarta mulher, a gente não está falando para deixar essas pessoas ativas no momento atual. Eu estou convidando a deixar que aquilo se esgote no tempo e espaço a que aquilo pertence. E somente quando aquilo se esgota no tempo e espaço a que pertence, aquilo vai parar de ficar latejando no aqui e agora. E esse latejar vai se transformando numa pulsação de amor, de vida, de força, de energia. Só que para isso eu preciso sair desse estacionamento permanente que eu estabeleci, em que eu fico lá no passado, estacionado no passado, fazendo aquela história do passado latejar, 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 latejar. Doer, 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 doer. Então a gente precisa drenar esse pus que está latejando. A gente precisa limpar essa ferida. Como é que eu faço isso se eu não olhar para essa ferida? Um ombro deslocou. Como é que eu coloco o ombro no lugar se o ortopedista não fizer assim? Como é que eu curo uma ferida se eu não olho para ela e levo para ela os ungüentos necessários à sua cura? Então eu preciso compreender que depende de mim. Olhar para as feridas que eu ainda carrego dentro de mim em relação a fulano, beltrano, ciclano. Não importa. Uma ou mais pessoas. E que eu possa desenvolver... Nossa, hoje de manhã cedo eu falei tanto com uma cliente que eu atendi sobre a importância de se desenvolver o olhar da bondade amorosa na nossa própria direção. Ai, João, eu me culpo tanto, eu me puno tanto, eu me penitencio tanto pelo que eu fiz lá em 1900 e vovô mocinho. Do que me adianta? Do que me adianta eu ser tão severo comigo? Isso vai fazer apenas com que eu encapsule
uma ferida que vai ficar latejando dentro de mim até que eu me dê o trabalho de descobrir essa ferida e cuidar dela com bondade amorosa. Então o convite hoje é para que a gente desenvolva o olhar da bondade amorosa sobre a gente, sobre as escolhas que a gente pôde fazer, sobre as escolhas que a gente não pôde fazer em determinadas épocas e contextos de nossas vidas. Que a gente possa desenvolver a bondade amorosa, esse olhar compassivo na direção dos nossos parceiros, das nossas parceiras, e compreender que aquilo que foi, como foi, naquele momento, é o que deu conta de ser produzido, de ser cocriado. E que eu tenho o direito divino de seguir em frente. Lembre-se disto. Você tem o direito divino de seguir em frente. Só que Deus não é sábio. Então Deus fala assim: poxa, essa mochila que você está carregando está tão pesada. Como seria se você pudesse seguir adiante sem esse peso que te faz curvar as costas? Como seria? Como seria poder deixar esses pesos se dissolverem no passado? Como seria poder deixar que estes pesos sejam tocados pela energia da bondade amorosa? Numa escala de 0 a 10. Qual é a qualidade do olhar de bondade amorosa que você direciona sobre si mesmo, sobre si mesma, no que diz respeito aos finais das suas relações afetivas? Qual é a qualidade da bondade amorosa que você lança sobre seus antigos parceiros? E quando se tem filhos envolvidos, então, aí é que fica escrachado que não existe ex. Porque sem aquele parceiro, sem aquela parceira, meu filho, minha filha, não existiria. Então, quando eu amo meu filho, quando eu amo minha filha, eu inevitavelmente vou amar o pai e a mãe desse filho, dessa filha. Assim como quando eu rejeito o pai, a mãe desse filho ou dessa filha, não há como não rejeitar o meu próprio filho, a minha própria filha. Porque metade desse filho, dessa filha, quer eu queira, quer eu não queira, é o pai dele, é a mãe dele. Então, enquanto eu não me pacificar com a minha história, eu não tenho como me pacificar com os meus filhos no presente. E muitos pais não entendem por que as relações com seus filhos desandam tanto. Muitos pais não entendem que, por mais que eles se esforcem, um caos se instala no relacionamento com os filhos. Já experimentou se pacificar em relação ao pai ou à mãe de seu filho, de sua filha? Você já experimentou finalizar a sua história afetiva com o pai, com a mãe do seu filho, da sua filha? Está aí a chave. A gente precisa finalizar. A gente é muito acostumado a abandonar, a deixar para lá, a virar as costas, a deletar, a excluir, a largar, a romper, a destruir.
mas a gente tem pouca propensão a lançar um olhar de bondade amorosa e de concluir. Outro dia eu falei aqui num dos nossos dedos de prosa e um pouco de cura que o perdão acontece quando nos damos conta que não tem absolutamente nada a ser perdoado, e sim compreendido. Então, eu preciso lançar este olhar da bondade amorosa sobre os parceiros que fazem parte da minha linha da vida, para que assim eu consiga compreender que o que foi, foi como foi, e nada mais há a ser feito, porque já foi. Mas será que eu deixo ir? Será que eu deixo aquilo finalizar? Nos casos de morte, será que eu deixo a pessoa que faleceu morrer? Nossa, como eu atendo pessoas que enviuvaram e elas não deixam a lápide do morto ser fechada. Elas não deixam o caixão do morto ser fechado. Elas não deixam o morto ser sepultado e descansar em paz. A gente precisa olhar e intencionar, finalizar com bondade amorosa, começando com um olhar de bondade amorosa sobre mim mesmo e depois lançando um olhar de bondade amorosa sobre aquela pessoa com quem eu me relacionei, compreendendo a cocriação. Mas para que eu vá para a cocriação, eu preciso renunciar à culpabilização. Porque na culpabilização geralmente nossa, olha o que ele fez comigo, olha o que ela fez comigo. É o tempo inteiro isso. É apenas o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer. Mas lembre-se, foi uma cocriação. Foi uma cocriação. E muitos relacionamentos, eles passaram do ponto de acabar. Mas eu insisti em continuar. E aí gerou o caos que gerou no momento do rompimento. Outros relacionamentos evidenciavam em letras garrafais a inviabilidade daquela relação. Mas estávamos tão carentes, tão necessitados, que a gente ignorou aquelas letras garrafais que, olha, piscavam luminosamente na nossa frente e insistimos assim mesmo em entrar naquela história que a gente já sabia que não teria como ser cocriado algo de edificante para ambos os lados. Então a gente precisa de verdade lançar o olhar da bondade amorosa sobre a gente. Pedir ajuda se a gente não estiver dando conta de fazer sozinho. E nos organizarmos para o fim. Porque quando eu me organizo para finalizar, isso implica em me organizar automaticamente para recomeçar. Então, por exemplo, muitas pessoas perguntam sobre mim e Tony, sobre o nosso encontro. E tanto eu quanto Tony, a gente fala a mesma coisa. Nós nos preparamos um para o outro. Nós nos reorganizamos para encontrarmos um ao outro. Então eu precisei fechar, finalizar, concluir muitas histórias e vice-versa.
para que um novo encontro pudesse surgir e de maneira mais positiva. Agora, não adianta fazer isso com chicote na mão. Porque se eu bater com chicote sobre uma ferida aberta, o que já não estava bom vai ficar ainda pior. Ok? Bondade amorosa. Então vamos trabalhar agora com uma meditação guiada. Espero que tenha feito um pouco de sentido isso que eu abordei com vocês aqui sobre descasamento. São apenas algumas percepções, são apenas algumas reflexões do muito que a gente pode desenvolver sobre este tema. Então eu te convido agora a trabalhar com a meditação guiada. A gente ainda tem aqui 15 minutinhos, vamos em frente. Então vamos lá. Procura uma posição confortável para você agora, onde você estiver aí, em casa, no trabalho, no carro, trem, metrô, ônibus, na bike, andando, enfim, onde você estiver. Vai trabalhando a sua respiração. Lembre de inspirar e expirar, sonorizando a saída do ar. Mais uma vez, inspira. Expira. Vai se acomodando dentro de você mesmo, dentro de você mesma agora. E já tem uma legião de anjos da bondade amorosa, gerando todo um campo de luz no nosso entorno enquanto grupo e no nosso entorno enquanto indivíduos. Respire e apenas aceite o apoio, a ajuda desses anjos de bondade amorosa que vão se aproximando e aumentando sua frequência vibratória sobre o nosso corpo, sobre nossas emoções, sobre nossos pensamentos, sobre nosso espírito. Respira. E vai olhando do dia de hoje para trás. Quais foram as histórias afetivas que mais impactaram você? Quais foram os começos mais marcantes? E quais foram os términos de relacionamentos mais marcantes pelos quais você passou? Respire, lembre-se de olhar com os olhos da bondade amorosa na direção de sua própria história. E vai observando quantas dessas histórias possuem rompimentos, mas não possuem um desfecho. Ainda não foram concluídas. Ainda não foram finalizadas. Respira. E vai se perguntando o que faltou para que eu concluísse essa história.
que faltou. E vai, a partir do olhar de bondade amorosa que você vai depositando sobre essas partes de sua história, vai preenchendo o que faltou com aquilo que faltou. Faltou escuta, faltou diálogo, faltou uma conversa franca e respeitosa, faltou desapego, faltou carinho. O que faltou? Faltou amor próprio? O que faltou? Preencha com aquilo que faltou. Faltou tempo? Preencha com aquilo que faltou. Respira, respira. Preencha essa parte da sua vida com aquilo que faltou. Experimente agradecer pelo que foi como foi. Experimente ousar dar lugar a essas pessoas. Experimente dizer: sinto muito por tudo que aconteceu entre nós. Eu sinto muito. Eu assumo a minha parcela de responsabilidade neste momento e deixo você com a sua parcela de responsabilidade. Vou dar lugar em meu coração ao que de bom vivemos juntos e vou levar isso comigo para o futuro. Respire. Olhe nos olhos dessas pessoas e diga: você faz parte. Você faz parte da minha história. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Reconheço agora que boa parte das mágoas que eu nutri até hoje decorreram das expectativas que eu mesmo criei sobre você. Então, neste momento sagrado e de pura lucidez da minha alma, eu escolho libertar você de mim. Eu escolho te tornar livre de todas as expectativas que eu depositei sobre seus ombros, sem de verdade verificar se você queria, se você topava, se você dava conta, se essa era realmente a sua vontade. E eu exigi muito de você. E exigi muito de mim também. Basta. Basta de ficar dentro desta teia nebulosa, tóxica, de expectativas. Eu te libero da exigência de você ser quem você não é e nem tem como ser. Assim como escolho me liberar da exigência de ser quem eu não sou e nem tenho condição de ser.
que uma chuva de bênçãos recaia sobre o nosso encontro. E que a partir do momento em que nos desencontramos, que aqui, a partir desse momento, a gente possa então finalizar a história. E a partir do desencontro, possa você seguir adiante no seu caminho, assim como eu também seguirei adiante no meu próprio caminho. Se no futuro nos reencontrarmos, vai ser lindo. E se não nos reencontrarmos, nada a ser feito. E tá tudo bem. Respire. Respire profundamente. E peça aos anjos da bondade amorosa que eles te ajudem a tomar o caminho de volta. Peça aos anjos da bondade amorosa para que eles te ajudem a deixar no passado o que é do passado e a voltar para o presente. E uma vez de volta ao presente, com os olhos cheios de bondade amorosa, com a boca cheia de bondade amorosa, com os ouvidos cheios de bondade amorosa, com o corpo cheio de bondade amorosa, com as emoções cheias de bondade amorosa, com os pensamentos igualmente cheios de bondade amorosa, com o espírito repleto de bondade amorosa. Declare: é daqui para frente. É daqui para frente. É daqui para frente. E então respire profundamente. Respira. E vai mexendo as mãos, vai mexendo seus pés, braços, pernas, espreguiça. Caso esteja de olhos fechados, vai abrindo seus olhos. E partilhe aqui agora. Como é que você está agora? O que você está sentindo agora? J. Dark, gratidão. Obrigado. Como é que foi a experiência para você? Com qual qualidade você está chegando ao final desse dedo de prosa e um pouco de cura? E enquanto vocês vão escrevendo, eu vou convidando você, a caso queira amanhã participar de mais uma constelação online em grupo. As informações todas são dadas nos grupos de WhatsApp do Espaço Integrare, então você precisa estar lá para poder fazer parte. Amanhã a gente vai trabalhar relacionamento afetivo. Então, se você quiser continuar, talvez o que a gente começou aqui hoje, se junta a gente amanhã, vai ser bom demais ter você conosco, tá bem? E a partir da próxima terça-feira, eu vou começar um outro grupo de lives, às terças, às 20 horas, com o título Por Trás do Sucesso. Bate-papo com convidados, falando de pessoas reais, de suas dificuldades e facilidades reais na obtenção do sucesso. E o primeiro convidado, semana que vem, terça-feira, é Celso Tadei. Vamos falar franca e abertamente sobre a dicção, ok?
Agora deixa eu ver aqui os feedbacks de vocês. Nossa, quantas coisas vocês escreveram, obrigado. Flaângela, Lívio, Elaine, gratidão. Angélica, leveza, Lili, um transbordamento de amor, obrigada, João. E Tatiana, muitíssimo obrigada. Ellen, alívio. Elaine, muita gratidão. Michele, alívio. Edna, liberta, gratidão, João. Angélica, gratidão. Angel, eu estava precisando ouvir essas palavras. Arrou. Marina, relaxada. Patrícia, gratidão, João. Yoguinha Mendes, como é bom rever esses momentos. Lulu Schreiber, com mais clareza sobre as relações, obrigada. Clarinha, mais leve e grata. Angel, gratidão, João. Manu, impactada. Virgínia, amei, vou fazer de novo porque estou na casa de uma amiga. Amei. Manu, obrigada. J. Dark, vou repetir. Estava de coração partido, pois estava cheio de expectativas por uma pessoa. E fiquei com um coração mais leve hoje. Errou. Rosane, libertador, gratidão cheia de bondade amorosa. Elaine, serenidade, leveza e reafirmando minhas alguma coisa. Vera, me ajudou muito, que bom. E vocês ajudaram a gente a criar potência também. Juntos somos mais potentes. Que bom que você se fez presente hoje, de alguma maneira, seja no ao vivo, seja na gravação. Você é muito importante por você ser você. Yeah? E se você ainda não está num dos grupos de WhatsApp, manda uma mensagem para mim que eu te mando o link. Na bio aqui do Instagram você consegue acessar o link para os grupos de WhatsApp. Amanhã, 19h30, constelação com tema relacionamento afetivo. Ok? E hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua companhia, por sua presença, por sua existência. Beijo na alma e até breve.